Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, confira se o sininho de notificações é muito importante, está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro está em visita a Resende, no sul do Rio de Janeiro, com noite na Academia Militar das Agulhas Negras e uma palestra para os cadetes da AMAN. Eles já comeram. Cadê o cachorro de graça? A presença de Bolsonaro na região é um dos últimos compromissos antes de se submeter à sua sexta cirurgia desde 2018. Nesta sexta, dia 25, ele realiza um procedimento para a retirada de cálculo na bexiga. A cirurgia será feita no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or São Luís, em São Paulo. A operação é considerada simples e a previsão é de que o presidente fique de 1 a 2 dias hospitalizado. A informação foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto. Inclusive, gente, ministros do governo federal que estavam em reunião com o presidente Jair Bolsonaro fizeram um momento de oração pela vida do presidente. Bolsonaro será submetido a esta cirurgia na sexta, a retirada de um cálculo na bexiga. Então, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também é pastor, conduziu as preces. O Senhor sabe o que ele tem passado, suas preocupações e agora a questão da enfermidade. Que o Senhor dê habilidade e inteligência aos médicos e que muito em breve ele esteja recuperado, pregou Ribeiro. Em seu Twitter, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, celebrou o momento. Ministros orando pelo presidente. E hoje, em nossa reunião com o presidente Bolsonaro, paramos para orar por sua saúde e pela pequena cirurgia que fará. Quem conduziu a oração foi o ministro da Educação, o professor Milton. Vivi para ver este momento, escreveu a ministra. Quem diria isso acontecendo, esse respeito à fé e, sobretudo, a fé presente no cenário administrativo de gestão do Brasil. O senhor sabe o que ele tem passado, suas preocupações e agora essa questão da enfermidade, sobre a habilidade e inteligência dos médicos, e que muito em breve o pai esteja totalmente recuperado. Oramos e acreditamos que o Senhor... A imprensa repercutiu e o assunto foi parar nas redes sociais e muitos apoiadores do presidente criticaram os que cuidam da saúde do presidente. Saiba por quê. Embora seja um dos mais competentes, renomados urologistas do Brasil, o médico indicado para fazer a cirurgia de retirada de cálculo na bexiga do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star seria amigo de Ciro Gomes e já fez fortes críticas ao presidente Bolsonaro. Em maio, quando Nelson Taix deixou o governo, Sruj disse que Bolsonaro era um risco para a democracia, para o povo brasileiro e para a saúde da nação. E a polêmica aumenta quando as notícias dizem que ele já cuidou de políticos importantes como Lula, a esposa Marisa Letícia, Michel Temer e Ciro Gomes. A previsão é que a cirurgia ocorra no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mesmo local onde Bolsonaro corrigiu uma hérnia incisional em setembro do ano passado. Sruj, porém, ainda não realizou os preparatórios cirúrgicos para o momento aí da cirurgia do presidente. E, inclusive, não há uma oficialização, pelo menos até agora, se ele será mesmo o especialista escolhido para realizar a operação. A comunicação do presidente ainda não detalhou algo sobre o procedimento pelo qual Bolsonaro irá passar, nem se realmente este será o médico a realizar o procedimento. De toda forma, gente, o Brasil de olho. Será que a desconfiança é exagero?
O presidente Jair Bolsonaro minimizou as críticas da imprensa sobre seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro declarou: se a mídia está criticando é porque o discurso foi bom. Quem assistiu o discurso da ONU aí? Ah, eu sei. Eu vi. Vou mandar um abraço pro Marcelo Rebelo de Souza. Não vou mandar um abraço pra ninguém. E depois do seu discurso, Matou o Trump a pau, né? chegou e matou a pau. Confirmou. E a mídia pra variar, né? Pegando Se a só. mídia está criticando é porque o discurso é bom. Foi bom, foi muito bom. Presidente, já para Portugal, presidente. O presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre um projeto de lei que regula o plantio de canabidiol para fins medicinais. Está em discussão na Câmara uma matéria do deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe. A matéria trata do cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis. De acordo com o texto, os extratos da planta seriam usados para fins medicinais humano e veterinário. Em conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma de suas apoiadoras que criticou o projeto. Segundo Jair Bolsonaro, com ele não tem liberação de droga nem plantio. E o agronegócio não inclui a plantação de maconha. Presidente, nós trabalhamos com dependentes químicos em Manaus e estamos lutando pela PL 399, não. E assim, queria lhe dizer da liberação da maconha. Maconha e a gente ou da tá canabidiol? do canabidiol, mas é a maconha, né? E todas as drogas. Quem são os autores desse projeto? Uma turma aí. Conhecida? Bem conhecida. Mas a internet já tá cheia, ó. Maconha não. Comigo não tem liberação de droga, nem plantio, tá? Fica tranquilo, tá? Ok. Obrigada. Mas o agronegócio não inclui maconha, não. Olha, gente, esse é um dos assuntos delicados que precisa ser amplamente discutido. O canabidiol vem demonstrando bons resultados para muitos casos no tratamento de sintomas do autismo, epilepsia, entre outros, onde justamente os pais enfrentam o caos diariamente pela falta de algo concreto que de fato traga resultados. No caso do autismo, há um ou outro medicamento, nem sempre eficaz de fato, que, entre outras situações, é indicado para alguns poucos reflexos do autismo, e geralmente com muitos efeitos colaterais. Essa discussão deve estar acima de direita ou esquerda e totalmente separada da questão liberação das drogas. Só quem é pai ou mãe de pessoas que podem ser beneficiadas com tratamentos inovadores sabe o quanto isso pode mudar a vida de uma família. Agora, é claro, no país do jeitinho brasileiro, todo rigor é pouco. Se sem liberar brechas o negócio é fabuloso e não tem governo que dê jeito de fato essa questão das drogas, imagine com brechas na lei. O importante é o governo oferecer alternativas decentes para o canabidiol medicinal, confiáveis, com procedência absolutamente qualificada, conhecida, porque hoje em dia a única dedicação de fato é feita por algumas associações, em geral, com a participação de pais e alguns profissionais, e há uma insegurança tremenda em algo que poderia ser revolucionário, sim, e que também hoje custa muito, demais para os pais. E há uma burocracia tremenda até para mandar vir do exterior. E algo que de fato traz sérios riscos se não for bem orientado e facilitado. Já pensou um mercado negro de canabidiol medicinal, onde daqui a pouco o produto, ao invés de ser medicinal, de fato ou é medicinal, ou pode ser até algo com traços ativos da droga, dando para uma criança com autismo? E tem também outro viés, onde a esquerda pode tentar passar um boi como motivo para depois liberar a boiara. Portanto, é preciso muito cuidado e muito bom senso nesta discussão. Após a participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, agora, gente, o ex-presidente condenado na Lava Jato, discursando na ONU sobre educação, é o que está sendo alardeado pela militância. Lula
participando do webinário Educação e as Sociedades que Queremos. E os militantes petistas ficaram eufóricos. A relatora da ONU para o Direito à Educação afirmou que, ao convidar o ex-presidente para o webinário, pensou na experiência do Brasil na educação, que interessa ao mundo. Agora, podemos imaginar o que, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pensa sobre essa experiência nas últimas décadas e o pessimismo sobre o que Lula pode ensinar por lá. E também o posicionamento do nosso país no ranking da educação no mundo em função da experiência obtida nessa área no nosso país ao longo dos últimos anos. O que será que Lula poderia ensinar no webinário? O ministro Luiz Fux fez um comentário interessante e muito sóbrio sobre o momento do Brasil, gente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu recentemente a presidência do STF, afirmou que o Brasil passa por um momento muito tormentoso. Em sua primeira sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Fux ressaltou que tem certeza que estamos mais perto do porto do que do naufrágio. Otimismo, então. O momento é fácil? Não. O momento não é fácil, mas o tempo é sábio e ele sabe que não pode separar o inseparável. Então, quem sabe, os nossos destinos se cruzaram para que juntos possamos enfrentar este momento tormentoso. Momento muito tormentoso. Eu diria mesmo um mar de tormentas. Segundo o jornal Valor Econômico, o ministro completou: tenho a certeza que com o apoio de todos, sem qualquer demagogia, com a minha maneira simples de trabalhar, nós vamos fazer essa travessia. Mas tenho certeza que nós estamos muito mais perto do porto do que do naufrágio. Que Deus nos ajude. Foram as belas palavras durante o discurso que Fux ainda anunciou também a criação, no âmbito do CNJ, do Observatório de Meio Ambiente, que contará com a participação de lideranças nacionais. A sociedade civil terá, sim, voz para propor iniciativas a serem adotadas por toda a justiça brasileira em matéria de meio ambiente, com repercussão no poder judiciário, disse Fux. A Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, fez publicação sobre a fala de Bolsonaro em relação às parcelas do auxílio emergencial, que totalizaram cerca de $1.000, de acordo com a fala do presidente na ONU. A declaração foi feita pelo presidente durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram um mal maior. Concedeu o auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, disse o presidente durante seu discurso na ONU. Para acabar com as críticas sobre as declarações, o governo explicou o cálculo utilizado para se chegar aos $1.000. Na primeira fase do programa foram disponibilizadas 5 parcelas de R$600 para os beneficiados. Já para mães solteiras ou mulheres, chefes de família, o valor dobra, chegando a R$1.200. De acordo com os cálculos do governo, o valor médio do auxílio emergencial ficou em R$3.782, com base no valor do dólar do dia 3 de abril, quando a lei que estabeleceu o benefício foi sancionada. O número representa $715, cerca de R$ 5,29 cada dólar. Já na segunda fase, serão 4 parcelas de R$300 e R$600 para mães solteiras, o que dá uma média de R$1.285. Usando a mesma cotação do dólar da primeira fase do programa, o valor fecha em $243 para essa segunda fase. A SECOM então informou que os valores somados chegam a $958, próximo ao número dito pelo presidente Jair Bolsonaro. Os $1.000 foram uma média, somando o total do valor das parcelas em relação ao número de beneficiados. Uma portaria do governo listou 34 atividades que foram as mais prejudicadas durante a pandemia. Será que a sua está na lista?
O governo federal publicou uma portaria que lista as 34 atividades que mais foram prejudicadas por conta da decretação de estado de calamidade pública devido à crise provocada pela pandemia de coronavírus. A lista foi elaborada pelo Ministério da Economia e tem como objetivo dar prioridade e orientar instituições financeiras de fomento na concessão de crédito. Por falar em concessão de crédito, o BNDES já disponibilizou mais de 50 bilhões de reais em financiamentos e empréstimos por meio do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Os recursos beneficiam mais de 65 mil pequenas e médias empresas que empregam cerca de 3 milhões de pessoas. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E falando ainda nisso, embora os desafios listados, as profissões, as áreas, os setores, não é? O ministro da Economia, Paulo Guedes, vê com bons olhos o atual cenário do país. Mais uma vez ele ressaltou isso diante da pandemia do novo coronavírus. Ele afirmou que o Brasil vem reagindo bem com a retomada da economia após as consequências da Covid-19. A principal mensagem que eu gostaria de dizer é a seguinte: como dizia, o Brasil está voltando em V. O Congresso brasileiro é reformista, o presidente está dando apoio às reformas, já mandamos a administrativa e vamos mandar agora a tributária. E o Pacto Federativo também está entrando. Continua otimista, o Brasil está reagindo bem. Guedes recordou as medidas tomadas pelo governo no enfrentamento da crise, como o auxílio emergencial. O ministro ainda reforçou que o Brasil, junto com a China e a Coreia, são as 2 ou 3 economias que estão voltando em V. Eu dizia que o Brasil ia surpreender o mundo, falou Guedes. E atenção, gente, você pode acessar agora mais uma belíssima reflexão. Para assistir, clique no vídeo que vai aparecer agora e assista essa bela lição de vida, em geral, clássicas parábolas, lições que a vida ensinou. Clique agora e assista a reflexão especial de hoje, mais uma vez imperdível, e que Deus abençoe a você e a sua família.